Já estamos ao vivo, Ana. Que prazer imenso te receber aqui para nessa nossa super live aula, né? E eu acredito que nós vamos ter os meus alunos e alguns psicopedagogos também para aprender muito com você, mas também o pessoal voltado aí para o direito das pessoas com transtorno do espectro autista. E, primeiramente, obviamente, eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite, né? Muito especial para mim, para poder nos ensinar, que eu tenho certeza que eu vou aprender muito hoje aqui com você, desse tema muito interessante para nós, que nós, como advogados, nós da área do direito, também precisamos saber sobre os tratamentos para melhor orientar os clientes, para melhor fundamentar nas nossas peças. Então, por isso que eu acredito que é de suma importância essa aula para nós, né? Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Depois você vai se apresentar, falar do seu currículo, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. E seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela parceria. Admiro muito o seu trabalho também. Isso eu falo pensando assim, até em muitas famílias aí, a gente precisa mesmo unir forças, nós precisamos trabalhar juntos. São duas profissões aí que cada vez mais a gente vê o quanto nós precisamos caminhar juntos. Então, eu fico super feliz com o convite e vamos juntos aprender juntos aí. É isso aí, o pessoal está entrando. A professora está com eco, acho que a Ana precisa baixar um pouquinho o volume. Ana, parece que está dando eco aí pela sua transmissão. Tá, vou fazer um teste, me dê o feedback se melhorou. Tá, abaixa um pouquinho, a gente vai testando. Bom, pessoal, eu acho que melhorou sim. Deixa eu ver, o som não está bom, vamos ver. A Ana vai falar aqui agora e a gente já vai testar, tá? Deixa eu só adicionar aqui na transmissão, deixa eu fazer a apresentação dela, porque é o seguinte, né? Às vezes é ruim a gente se apresentar e falar o currículo, assim, mas então eu vou falar para vocês que, bom, primeiro o tema de hoje é psicopedagogia, saúde ou educação? Por que nós temos essa dúvida? Até, assim, direcionando aqui aos profissionais do direito, a Ana vai direcionar os profissionais da psicopedagogia, que também vai servir, obviamente, para nós, os profissionais do direito, porque eu pedi para ela justamente trazer um pouquinho dessa parte da ciência e também da importância que temos nós, advogados, em aprendermos sobre esse assunto. Psicopedagogia, saúde ou educação? Por que isso? Porque nós precisamos saber, né, para quem vamos pedir esse tipo de tratamento, por exemplo. A gente vai pedir para o plano de saúde, a gente vai pedir para o estado, para o município, voltado ali à Secretaria de Saúde, ou nós vamos pedir para a escola, nós vamos pedir para a Secretaria da Educação, né? Como que fica esse tratamento? Porque a gente, né, na nossa cabeça, nós somos da área do direito, a gente muitas das vezes não entende essa parte. É da parte de psicologia, é pedagogia, é psicopedagogia, o que é isso, né? Então, por isso que eu trouxe a Ana, inclusive, para falar aí sobre esse assunto. Essa aula vai ficar depois gravada na plataforma para os alunos assistirem quantas vezes quiserem, né? Para tirar depois todas as dúvidas, inclusive lá pela plataforma. O material também vai estar disponível lá. Não só esse material que a Ana vai disponibilizar para a gente, mas também separei alguns artigos bem legais para vocês depois darem uma lidinha, tá? Então, gente, a Ana, ela é formada em pedagogia pela Unifran, a Universidade de Franca. Ela é pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional pela Faculdade Metropolitana de Franca, especialista em análise do comportamento aplicada, TEA e DI, não sei se eu estou falando errado, tá? Depois você me corrija. Pelo CBA of Miami, né? E especializando em neurociências e educação, idealizadora e diretora do Instituto Lalá, Centro de Desenvolvimento Humano, né? Um instituto assim maravilhoso e que já tem quanto tempo e já é um sucesso, né, Ana? Sim, foi nosso aniversário agora. Nós falo que o Instituto é um bebê, né? Que eu estou na área aí clínica desde 2018, na educação desde 2015, mas o Instituto mesmo, o Instituto Lalá, tem um aninho, é super recente e é super gostoso também acompanhar quanta coisa aconteceu aí nesse um ano, quanto crescimento, né? Quanto aprendizado. Aconteceu bastante coisa e fica o convite para todo mundo conhecer o meu xodózinho, né? Que eu falo que é um xodó, o Instituto Lalá. Ah, obrigada. Então é isso, pessoal. Eu vou passar agora
né, toda a voz aí para a Ana, para que ela possa nos explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Como eu disse, aqui é uma live aula, tá? Então, ela vai nos dar uma aula, vou deixá-la à vontade. No final, né, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão voltada ao direito. E claro que na plataforma a gente tem uma aula específica sobre os assuntos das terapias, né? Que lá eu falo para vocês do ABA, falo também a respeito dessa questão da ANS, se não está na ANS, essas terapias mais, vamos dizer assim, tradicionais, e as outras que nós não temos, assim, a legislação específica, mas que nós conseguimos através de um relatório médico bem fundamentado, demonstrando necessidade, urgência daquele tratamento. Mas isso a gente vê lá na plataforma. Aqui nós vamos voltar mais para essa questão da ciência mesmo, para a gente conseguir entender, né, diferenciar, para fazer um bom atendimento também para o nosso cliente, obviamente, saber orientar quais documentos que eles vão ter que ir atrás para conseguir, né, para nos apresentar os relatórios, né, da própria psicopedagoga, o que é legal fazer constar para a gente poder diferenciar essa necessidade aí, normalmente, das nossas crianças, das nossas pessoas que têm o transtorno do espectro autista ou qualquer outra deficiência que necessita aí de um psicopedagogo, né, Ana? Então, fique à vontade aí, pode dar sua aula, eu vou aqui também aprender muito com você. Vamos lá, eu vou conduzindo, tá, a live, e conforme vocês forem tendo dúvidas, acho que podem ir mandando, não vou deixar um momento específico para o final, vão mandando, eu vou concluindo o raciocínio e dando uma olhadinha aqui nos comentários se tem alguma dúvida, alguma pergunta, ok? Então, acho que o primeiro ponto é super importante a gente entender o que é mesmo a psicopedagogia, porque é uma profissão recente, se a gente comparar várias outras profissões aí dentro da saúde, da educação. Então, há muitos enganos, há muitos mitos, há muitos erros, inclusive, que a gente percebe, inclusive, com profissionais da área, compreensão também dos pais. Então, vamos entender melhor aí o que é essa psicopedagogia. Um dos mitos mais comuns é achar que a psicopedagogia é a psicologia junto com a pedagogia. Isso é muito importante entender, principalmente quando a gente pensa aí no direito, né, que vai judicializar o tratamento, entender que a psicopedagogia ela é uma ciência própria. Então, se o seu paciente, no caso os advogados, o seu cliente já ganhou a ação judicial da psicologia, isso não anula a psicopedagogia. São áreas diferentes, atuações diferentes, com inclusive embasamentos diferentes. Assim como também é diferente da pedagogia, e mais para frente eu vou falar certinho o que difere, tá? Então, não é uma junção dos dois, é uma área, uma ciência própria. Ela não é aplicável só em consultórios, então isso já traz também aí um pouco, já explica um pouco do tema, né? Será que é saúde? Será que é educação? Então, se nós entendemos que ela não é aplicável apenas em consultórios, apenas em clínica, nós entendemos que não é um contexto apenas da saúde, mas, ao mesmo tempo, ela está presente aí na saúde. Ela é aplicável a diferentes contextos, né? E eu vou depois detalhar melhor, mas ela varia e se adapta conforme o perfil do paciente, conforme a necessidade, no caso dos clientes, né, no caso das ações judiciais. Ela não é restrita apenas para pedagogos, então ela tem aí a possibilidade de profissionais, tanto na saúde como na educação, se especializarem em psicopedagogia. Agora estão saindo algumas graduações, mas o comum é uma pós-graduação, então ela é uma especialização. O profissional ele se forma na graduação de base e depois se especializa, faz a pós-graduação em psicopedagogia. E aí essa pós-graduação ela é autorizada pelo MEC tanto para profissionais da saúde como para profissionais da educação. E também não é o mesmo que aulas de reforço, né? Agora a gente vê mais os profissionais, inclusive os médicos, prescreverem, indicarem e os próprios pais procurarem um psicopedagogo. Mas no início era só uma aula particular que procuravam, né, um professor particular, acreditando que se referia à mesma coisa. Então, o que a gente precisa entender da psicopedagogia como base principal é que a ideia é investigar o processo de aprendizagem. Então, quando a gente pensa aí numa aula particular, por exemplo, num reforço, que é comum, inclusive, às vezes, no caso a gente pensa no município, né? O município argumentar que ele já vai na escola, ele já tem, às vezes,
um reforço na escola, um reforço mesmo, né, que chama quando ele vai no contraturno para um professor dar um atendimento individualizado, dar mais atenção para essa criança, para esse adolescente. Então, às vezes o município argumenta que não tem necessidade de judicializar, né, ou exigir uma psicopedagoga, já que a escola já faz esse papel aí de aulas de reforço. Então, a intenção, o papel e o objetivo do psicopedagogo não é apenas ficar repetindo o mesmo exercício, né? Então, vamos pensar, quando a gente pega um aluno que ele está aprendendo adição, continhas, e aí ele não está conseguindo avançar. Na aula de reforço, o professor ele vai aplicar aquelas continhas repetidas vezes e repetir, para que ele aprenda com a repetição. O psicopedagogo, ele vai investigar o que pode estar acontecendo de obstáculo que dificulte que esse aluno compreenda e aprenda determinado objetivo. Então, por exemplo, a gente sabe que nós não ensinamos raiz quadrada para uma criança de 4 anos, por exemplo. E quando a gente pergunta, mas por que não ensina para uma criança de 4 anos? Não é simplesmente porque ela tem 4 anos, é porque ela ainda não tem repertório suficiente para conseguir aprender e desempenhar uma raiz quadrada, por exemplo. Então, o papel do psicopedagogo é entender o que a criança já tem de pré-requisitos, de bagagens, para ela estar apta a desenvolver o que está sendo proposto naquele ano. Então, é a mesma coisa, por exemplo, um profissional, um aluno que entra aí no 3º ano de direito, direto, ele não está apto, ele não tem pré-requisitos para conseguir ter um bom desempenho no curso. Por quê? Porque o 1º ano tem uma série de conhecimentos, enfim, da grade, o 2º ano, que preparam esse aluno para no 3º ano ele estar mais apto a compreender os conteúdos do 3º ano do direito. Então, a mesma coisa acontece durante todo o processo escolar. Todo o processo de aprendizagem, na verdade, porque a psicopedagogia não é restrita apenas à escola. Então, é super importante entender essa diferenciação aí, porque a gente sabe que, de modo geral, o sistema procura cortar gastos, né? Cortar custos e tentar caminhos mais simples, vamos falar assim, né? Que ao ver deles seria a mesma coisa. Então, é super importante entender qual é a distinção entre a pedagogia e a psicopedagogia, para que os argumentos sejam coerentes aí sobre a necessidade desse tratamento. A professora Andressa Oliveira. Tá, é você mesma, né? Importante para orientar melhor nossos clientes, entender, argumentar nos processos. Dúvidas podem vir aqui. Então, só complementando. Então, agora a gente precisa falar um pouquinho sobre a regulamentação da psicopedagogia, que é uma briga, assim, de já há muito tempo. Até pedir ajuda aí da galera do direito, porque não é uma profissão regulamentada ainda. Tem um projeto de lei aprovado, é uma profissão recente, né? Uma profissão que veio para o Brasil na década de 60. Então, vamos pensar na psicologia, vamos pensar aí lá desde 1916, antes, enfim. Então, é uma profissão muito mais recente. E com isso, tudo que envolve ela também é recente, a compreensão, os direitos. E aí, qual que é a importância, né, de nós termos uma regulamentação da profissão? Tanto na questão judicial, para nós exigirmos, né, questões baseadas em um conselho de ética, porque o psicopedagogo ele tem um código de ética, mas ele não tem um órgão fiscalizador que garanta que todos os profissionais vão estar coerentes a esse código de ética, vão sofrer, inclusive, penalidades de acordo com a infração desse código de ética. Então, claro que, por exemplo, mesmo que eu não tenha um código de ética na psicopedagogia, se a minha graduação de base é psicologia, eu tenho que me basear, eu não deixo de ter as minhas responsabilidades enquanto psicólogo. Então, não é que o profissional ele fica totalmente isento, né? Vocês do direito compreendem até mais sobre essa questão aí de penalidades e tudo mais. Mas a regulamentação da profissão traz, inclusive, muito mais força no momento de brigar e de exigir pelos tratamentos. Então, é muito mais difícil, pelo que a gente vê aqui na prática dos nossos pacientes, conseguir a psicopedagogia do que conseguir, talvez, o ABA, que já está há mais tempo aí, principalmente nessa questão judicial. Grande parte
dos pacientes, já é meio até que de praxe os médicos solicitarem, pedirem, o padrão ouro, assim, né, de tratamentos dentro do autismo, no caso que eu acho que é aí a patologia que mais vem ganhando força no sentido de direitos, de novas leis. Então, a gente precisa aí de um movimento para fortalecer mais essa psicopedagogia, ter um órgão fiscalizador que auxilia a organizar aí, muitas questões que envolvem a área e as práticas aí dos profissionais. Então, pensando aí que é uma pós-graduação, profissionais que são formados em curso de licenciatura ou fonoaudiólogos e psicólogos podem fazer a pós-graduação e atuar na psicopedagogia. Porém, nós também não podemos esquecer que é uma pós-graduação, é uma especialização. Então, a formação de base, ela conta muito. Então, por exemplo, se eu sou formada em pedagogia e eu me pós-graduei em ABA, em análise do comportamento aplicada, que é a ciência que trabalha o comportamento mesmo, o comportamento do ser humano, e aí tem fortes evidências para pessoas com deficiências, inclusive pessoas com autismo. Apesar de eu ser especialista em ABA, eu sou pedagoga. Então, eu não posso ter determinadas práticas da psicologia. Assim como eu não posso orientar o meu cliente, meu paciente, de que não há necessidade de entrar com uma ação judicial, por exemplo, solicitando a psicologia, por ele já ter a psicopedagogia, porque são áreas completamente diferentes. Então, a mesma coisa do psicólogo que faz uma pós-graduação em psicopedagogia. A graduação de base dele é psicologia, né? Então, muitas questões voltadas para a questão acadêmica, a questão pedagógica, ele não tem tanto a graduação de base como a questão até da ética, né, para aplicar determinadas questões aí. Então, é super importante entender isso também, porque eu vejo muitas famílias, às vezes, ganharem uma ação judicial, mas quando chegam na clínica, a clínica não presta os serviços que foram prescritos, né? Então, às vezes, é um pedagogo, mas ele não tem a especialização, a pós-graduação em psicopedagogia, ou por exemplo, uma fono que tem a especialização em psicopedagogia e que tem as competências dela. Porém, se a prescrição, né, se a judicialização solicitando um pedagogo especialista em psicopedagogia, o tratamento tem que ser um pedagogo especialista em psicopedagogia. Não pode ser um outro profissional que tenha feito simplesmente essa especialização. Até porque a gente sabe que, como qualquer área, há erros, há falhas. Mas o correto é que a prescrição do tratamento, né, que começa nos especialistas e finaliza e concretiza nos médicos, sejam com base no que ele precisa, né? Não é simplesmente tem autismo, então vamos prescrever isso aqui. A avaliação ela precisa ser pensada dentro de cada caso. Claro que as pesquisas, os artigos, posso disponibilizar alguns também, nos ajudam a ter um norte, por exemplo, de uma carga horária mínima, que ao meu ver, é o que mais faz com que as famílias precisem judicializar. Há muitos municípios, planos de saúde que não oferecem o tratamento, mas nós temos muitos que oferecem, mas não oferecem na carga horária necessária. E aí, com base em vários artigos, nós já sabemos, por meio de embasamento científico, que nós precisamos de uma carga horária mínima. Então, se ele precisa de 2 horas por dia de tratamento, ele receber um tratamento uma vez por semana de 30 minutos, não é o mesmo, que é normalmente o que o plano de saúde os municípios tentam afirmar, né, que não tem necessidade de judicializar, porque eles já prestam esse serviço. Então, a gente precisa ser fiel ao que está prescrito, para que a gente consiga ênfase aí em resultado nos nossos maiores objetivos, que são o desenvolvimento dos pacientes. A carga horária mínima exigida pelo MEC é de 600 horas. Então, também, infelizmente, agora, ainda mais com o crescimento de cursos online, a gente vê que tem muitas faculdades, universidades que não estão regulamentadas. Recentemente, inclusive, conversando com uma pessoa da área, ela comentou que depois que se formou, que ela viu que a universidade não era autorizada e reconhecida pelo MEC. Então, isso também tem um peso muito grande, né?
E quando a gente pensa numa questão judicial, tem que estar ainda mais tudo redondo, né? Já começa a questão legal, primeiro porque nada é um acaso, né? As leis, elas não são criadas simplesmente por capricho, então tem um porquê. Então, o profissional, a faculdade, a universidade, ela precisa ser reconhecida porque ela precisa seguir uma série de critérios que consigam garantir que os profissionais que vão se formar nessa faculdade vão ter a bagagem suficiente para conseguir ter um bom desempenho e serem profissionais eficazes. Então, tudo isso são informações que são necessárias para depois, quando a gente pensar numa questão judicial, estar tudo redondinho ali, né? Então, tem muito... Falo que tem muitas questões que vêm antes do advogado, né? Tem muitos documentos, papéis que a família precisa correr atrás, e isso tudo envolve, porque aí a gente está pensando, antes da questão judicial, nós estamos pensando no tratamento em si, que é o foco do processo. Então, toda essa questão dos profissionais bem formados, porque para a gente judicializar, a gente precisa de um profissional argumentando que aquele paciente precisa do tratamento. Mas se o profissional ele não tem a formação adequada, se ele tem uma formação, por exemplo, que não é reconhecida pelo MEC, que não atende todos os critérios, isso é uma briga, assim, errônea, vamos falar, né? Porque ela não está atendendo uma série de critérios para que o resultado final, que é o desenvolvimento do paciente, tenha êxito. Pessoal, eles estão para falar, então se eu estiver falando muito rápido, vocês vão pedindo para eu voltar e recapitulando. Então, afinal de contas, tá ok? Ok. Afinal de contas, psicopedagogia, então, é da saúde ou é da educação? Então, até vocês viram lá no meu currículo que eu sou formada em psicopedagogia clínica e institucional. Então, existe pós-graduações, hoje cada vez menos, mas existem pós-graduações que são só clínicas. Então, formada em psicopedagogia clínica ou só psicopedagogia institucional. Então, no caso, eu tenho a formação para as duas áreas. Então, eu posso atender tanto na clínica, que aí entra na saúde, como na educação, que aí são questões institucionais. Então, qual é a atuação aí do psicopedagogo na clínica? Os próprios atendimentos clínicos, que envolvem a avaliação e o tratamento, e a aplicação de prognósticos. Então, a gente sabe que quem fecha o diagnóstico hoje é o médico, mas o psicopedagogo, ele participa aí desse prognóstico, é ele quem faz toda essa triagem, até porque é uma briga muito grande aí no meio terapêutico, porque uma avaliação, ela leva um mês e pouco, ela depende do protocolo que a gente está aplicando, né? Mas tem protocolos que chegam a 14 sessões. Então, é muito tempo para a gente investigar uma série de questões que a gente precisa compreender para argumentar o porquê que ele precisa de determinado tratamento, né? O porquê que são 2 horas por dia e não 30 minutos por semana. E aí a gente sabe que é o médico quem bate o martelo, é o médico que às vezes vai passar 30 minutos, um médico muito atencioso, às vezes vai passar 1 hora, mas por questão legal, né, é ele quem fecha, só é válido o diagnóstico do médico, só ele pode, inclusive, fechar esse diagnóstico aí e o encaminhamento, a prescrição do tratamento e da carga horária. Mas hoje a gente sabe também que esses médicos precisam considerar a avaliação e o parecer dos especialistas, né? Até porque, vamos pensar, uma criança de 10 anos que não fala, não se comunica, normalmente qualquer pessoa sabe que ela não está dentro ali do desenvolvimento, sabe que ela vai precisar provavelmente de uma fonoaudióloga, enfim, mesmo que não saiba quais as especializações, sabe que ele precisa de uma fono, por exemplo, né, dentre outras áreas. Mas mesmo que as pessoas saibam, né, vamos pensar, o mesmo médico, né, que ele saiba que a criança precisa de fono, ele não sabe quanto de fono ele precisa, ou talvez ele não saiba necessariamente qual fono especialista em que ele precisa. Então, por isso é super importante que as famílias tenham o parecer dos especialistas para nortear esse encaminhamento do médico de maneira coerente, até porque a gente sabe também, não dá para negar que existe uma questão política envolvida e que muitas vezes os médicos são orientados a prescreverem
cargas horárias menores por uma série de fatores aí, mesmo considerando a necessidade de tratamentos intensivos, que é o que mais força, né, as famílias a judicializarem. Então, é importante que a família, eu costumo falar que é conveniente para nós, né, falarmos para a família procurar primeiro os especialistas, mas essa orientação vem decorrente da necessidade de mais bagagem, a família estar mais munida de informação no momento de ir até o médico. Então, para caso o médico fale, não, eu vou só escrever aqui que ele precisa de fono, ou no caso da psicopedagogia, né, eu vou escrever que ele precisa de psicopedagogo. Se o médico escreve assim de uma maneira genérica, qualquer psicopedagogo serve, pode ser uma vez por mês e está tudo certo. Né? Então, mas para o médico saber também exatamente o quanto ele precisa ou não do tratamento, ele precisa de um parecer de um especialista. Assim como eu não tenho competência para analisar qual medicação o paciente precisa tomar, porque eu não sou médica, o médico também não tem informação para saber exatamente quais os critérios a gente tem, inclusive porque tem que ser baseado em critérios para determinadas prescrições das avaliações. A psicopedagogia institucional, ela vai atuar nas escolas, então há algumas escolas já que possuem a psicopedagoga, e aí são atendimentos normalmente gerais, ou em grupo, ou de supervisão e orientação aos professores, as adaptações aí, porque é outra lei que as pessoas com deficiência têm de respaldo, a adaptação do conteúdo sempre que for necessário, isso também é super importante, pensar como um todo, tanto na hora, eu costumo falar para as mães, tanto no momento de brigar na justiça por tratamento, como no momento de brigar na escola por adaptação, a gente precisa compreender a necessidade, porque não são todas as pessoas com autismo que precisam de 4 horas por dia de tratamento, ou que precisam de todas as áreas. Então, assim como há famílias que procuram psicopedagogia aqui, e eu falo, olha, não é o momento ainda, vamos começar outras áreas primeiro, para ele ter a bagagem que a gente está falando, que é aquele exemplo que eu dei sobre o aluno que já entra no 3º ano de Direito. Ele precisa aprender outras coisas antes para ele ter competência para o 3º ano de Direito. Então, é a mesma coisa, muitas vezes, quando a gente pensa na psicopedagogia em várias áreas. Apesar de nós precisarmos considerar também a psicopedagogia além da questão acadêmica. Então, o psicopedagogo ele não é apenas para trabalhar letras e números, como muitas vezes a gente pensa. Então, ele vai investigar todo esse processo de aprendizagem e entender como essa criança, esse adolescente aprende. Então, dentro de inúmeras pesquisas que nós temos de diferentes metodologias de ensino, porque se a gente entende que cada um pensa de um jeito, então a gente tem que entender que cada um precisa ser ensinado de um jeito diferente. Porque se cada um pensa de um jeito, mas são todos ensinados da mesma maneira, a probabilidade de aprender é baixa. Então, é claro que existem critérios, então não é assim, esse aqui eu vou testar isso, não, acho que não, acho que eu vou por aqui. Então, tem que ter critérios, precisa ter embasamento científico. Então, a gente costuma até falar, né, que claro que a ciência está sempre se atualizando, estão sempre saindo novas pesquisas, mas grande parte das pesquisas já estão aí. O que acontece é que, muitas vezes, por falta de bagagem da graduação, ou mesmo da pós-graduação, nós muitas vezes não aprendemos, não somos treinados, ensinados a ler artigos, a ler embasamento científico, e por isso que muitas vezes eu vejo algumas famílias não conseguirem ação judicial por relatórios muito rasos de profissionais. Então, é um relatório de uma página que não descreve exatamente o porquê daquele tratamento, e aí entra até num conflito de interesse, né, mas para o terapeuta é conveniente ele pedir tudo isso de horas, o advogado está sendo pago para fazer o que ele faz, ele nem é terapeuta, então ele nem sabe, né, muitas vezes a gente sabe que infelizmente, muitos advogados não vão a fundo para entender. Até semana passada, eu recebi uma família aqui, que ela comentou, falou, a gente sempre pede, né, orienta as famílias, na verdade, a gente orienta para que eles entrem com a ação judicial, porque não é justo, né, o custo que tem, e isso a gente fala que é independente de ter ou não ter dinheiro. Então, se é um direito, tem que correr atrás, até porque o sistema ele é falho justamente pelo baixo número de pessoas, de famílias que vão e que buscam e que brigam, né, e que obrigam o sistema a melhorar. E aí uma família a gente sempre orienta e ela comentou, falou, então,
eu conversei com um vizinho meu que é advogado, mas ele já até tirou de ideia, falou que isso aí é perca de tempo, e meio que colocou uma fala assim, mas você acha que vai resolver também, fazer terapia? Então, quer dizer, ele nasceu assim, vai morrer assim, ele está fadado a ser assim, e é isso, né? Então, o despreparo, né? E a incompetência de um profissional como esse. E aí a gente tem que entender que as áreas estão interligadas, né? Então, é a mesma coisa daqui no Instituto, nós desconsiderarmos todos os direitos dos nossos pacientes. Nós não somos advogados, então a gente não vai conseguir, de fato, ir tão a fundo em todas as leis, em todos os direitos. Mas nós precisamos ter uma bagagem mínima, mesmo que seja orientação de indicar para que procure um advogado. Mas se a gente nem sabe que existem possibilidades, a gente encontra o que é o mais comum hoje. Quem tem dinheiro faz tratamento, quem não tem não faz. Então é assim que normalmente funciona. E não precisa ser assim. Eu até costumo sempre falar para os pais, assim, porque a gente sabe que há muitas críticas no sentido de fala que não tem dinheiro para o tratamento, mas tem dinheiro para ir para a praia. E a briga é que toda família tem o direito de ir para a praia, né? Toda família tem o direito de descansar, de ter um mínimo de lazer. E aí, porque o meu filho tem uma deficiência e o sistema não está preparado para oferecer o tratamento que ele precisa, eu preciso me sacrificar gritantemente, até eu falo que muitas vezes chega a ser humilhante, algumas situações que as famílias passam com planos de saúde, enfim, com tratamentos de modo geral, por conta de um sistema que não está preparado, né? Então, a Andressa vai saber falar até melhor, mas a gente sabe que o processo judicial, ele é desgastante, infelizmente, né? Não é uma coisa da noite para o dia. Conforme os profissionais se especializam, os profissionais do direito se especializam, a gente vê que muitas coisas facilitam, então a gente vê também que o sistema, ele faz de tudo para dificultar, mas há muitos profissionais, assim como há também na psicopedagogia, muitos profissionais despreparados, desatualizados, e que faz com que o processo seja muito mais demorado ou muito mais sofrido, vamos falar assim, né? Inclusive, a gente já viu algumas famílias perderem a causa, às vezes, por bobeira, pelo advogado, o profissional não saber o caminho certo, ou como esse profissional, né, vizinho da família que nos procurou aqui, não acredita na causa, acha que é uma perca de tempo, então não faz nenhum sentido você brigar por uma coisa que você não acredita, né? Então, a importância gritante aí de entender que nós estamos juntos, nós precisamos, na verdade, né, estar juntos aí nessa causa, nessa luta, para que as coisas façam sentido e as coisas fluam, né? E aí a diferença, então, da pedagogia, eu já comentei. Então, o profissional formado apenas em pedagogia, ele pode também oferecer as aulas particulares, o reforço, mas ele vai apenas repetir diferentes maneiras o exercício que está sendo passado pela escola. Então, se a escola está passando adição, ele vai repetir ali a adição, várias continhas, até muitas vezes é muito comum aquele método tradicional de 30 anos atrás, né? Então, não sabe escrever? Vai escrever a mesma palavra na folha inteira, repetidas vezes, até decorar, até aprender. E a ideia é a gente investigar o que tem de obstáculo aí para essa aprendizagem. Assim como quando nós estamos tomando uma medicação e nós não estamos tendo o resultado que a gente espera, vamos pensar que eu estou com uma dor e estou tomando remédio para dor e não está melhorando. O médico precisa investigar o que está acontecendo que essa dor não passa, qual que é o diagnóstico, para, inclusive, prescrever um tratamento mais adequado, né? Então, a ideia aí do psicopedagogo é investigar e entender esse processo para auxiliar. E aí nós temos aí uma lei que respalda os alunos com deficiência para que tenham um profissional especializado na escola. E aí isso entra na psicopedagogia, não entra, né? Então a gente vê aí que há muitas crianças, inclusive, que não vão para a escola, às vezes, por não ter um profissional especializado, ou porque esse profissional ficou doente, esse profissional se afastou, e aí não tem como o aluno ir, ou não tem nenhum profissional especializado lá, é só o professor regente, e aí, por falta de conhecimento, as famílias acabam ficando passivas ao que a escola orienta, né, entre aspas, e acabam não levando mesmo na escola, porque eu falo também que, até um ponto que eu trouxe para a gente conversar aqui, né, a nossa causa, mas eu acho que no direito acaba sendo mais forte ainda,
tem que ser para lutar contra o capacitismo, é contra a discriminação de pessoas com deficiência. E a discriminação a gente combate com direitos, é com leis, é com exigir que essas leis façam valer, que elas sejam colocadas em prática, porque a gente sabe também que nenhum sistema vai bater na porta da família para falar, oi, tudo bem, tem uma lei assim, né? Então precisa aí dos profissionais do direito que acreditam nessa causa e que fazem valer, inclusive para orientar as famílias que muitas vezes não fazem nem ideia dos direitos que têm. Então, eu falo que o capacitismo, ele também vem muito em volta da ideia de que as pessoas com deficiência não vão aprender mesmo, e se aprender também é como se fosse uma caridade. Então, assim, às vezes eu até costumo usar muito esse exemplo, né? Eu ouço muitas vezes as pessoas falarem, nossa, eu acho seu trabalho lindo, o trabalho que você faz com as pessoas com deficiência, às vezes falam, né, as criancinhas especiais. E eu falo assim, é muito lindo mesmo, assim como inúmeras outras áreas são lindas, mas a gente sabe que esse elogio, ele vem carregado de uma ideia de que a gente está fazendo caridade, né? Então eu estou aqui porque meu coração é muito bom, eu sou muito caridosa e por isso eu ajudo as pessoas com deficiência. Então não, eu estou aqui exercendo uma profissão, eu recebo para fazer o que eu faço, não é barato os tratamentos, por uma série de fatores, né? Assim como quando a gente fala, mas o advogado é caro, tem uma série de fatores que faz com que os advogados cobrem o que cobram e que os terapeutas cobrem o que cobram também, né? E é para isso que existem as leis, para que as famílias não fiquem sem o tratamento porque não tem o dinheiro para pagar, vamos pensar, né? Enfim, então é super importante que os profissionais do direito entendam aí até essas questões de discriminação mesmo que acontecem, porque é isso que rege aí a necessidade das ações judiciais. Então, o profissional especializado na escola, até tem algumas críticas aí para essa lei, porque ela acaba sendo muito genérica, ela não especifica exatamente o que é essa especialização, né? Então, é um profissional especializado em quê? É um psicopedagogo? É um pedagogo especialista em ABA? É especialista em autismo? Em quê? Então, fica muito genérico. E aí isso dá margem para muita coisa, né? Para trazer um profissional aí que tem, às vezes, uma especialização que talvez nem seja reconhecida pelo MEC, mas a escola, falando da escola, né, no caso, que é quem contrata esse profissional especializado, né? Muitas vezes nem vai consultar se tem a especialização, se não tem, só fala que é isso, ou o município mesmo argumenta, né? Olha, já tem, ele já está lá, então pronto, não tem mais o que brigar na justiça, sendo que às vezes está muito incoerente. Desculpa até te interromper, mas muitas vezes pais já chegaram a mim e falaram que eram os estagiários, que eram realmente alguém que nem tinha ainda a formação completa, quem dirá uma especialização, porque por mais que na lei fala realmente profissional especializado, inclusive o pessoal aí do curso, nós temos uma aula específica de AT e acompanhante especializado, essa questão da diferenciação, do viés da saúde, viés da educação, mas realmente a lei ela não determina essa especialização e muitas das vezes é um estagiário, claro, não estou discriminando quem está ainda nessa fase ainda de estudo, tem muitos, são muito bons, inclusive, para dar esse apoio pedagógico, esse reforço dos conteúdos escolares, conforme você disse, quando o viés é voltado aí para a educação. Mas a gente sabe que a criança normalmente precisa de mais, né? Sim, com certeza. Então, pode ser um psicopedagogo, como pode ser um profissional especializado. O critério tem que ser assim, pensando em cada caso. Então, se eu tenho especialização em autismo, então eu falo, nossa, ótimo, então esse profissional serve. Mas o aluno que eu vou acompanhar, ele tem paralisia cerebral? Então, muito provavelmente, não é que eu sou incompetente, mas a especialização que eu tenho, ela não vai me trazer a bagagem que eu preciso para trabalhar com o PC, com uma pessoa com paralisia cerebral. Então, isso tudo precisa ser compreendido, né? Então, por isso que não tem muito uma receita exatamente de bolo. É entender o caso do cliente, o caso do paciente, entender o porquê dos tratamentos que foram prescritos, até para conseguir brigar por isso e sair aí da ideia de que até muitas vezes falar, mas tá brigando e sendo que tem, né? Então, se tá brigando é porque não tem. Só que aí tem que argumentar o que não tem, né? Então, o porquê, o que tá faltando, qual que é o motivo aí que rege essa briga. E aí, pensando nisso, a gente precisa de profissionais que façam relatórios adequados, né? Até para que um profissional de direito tenha bagagem para conseguir argumentar
né, o porquê daquela judicialização, o porquê que determinado sistema, né, ou empresa, enfim, que oferece determinado serviço não é o necessário, não é o adequado. Então, os protocolos, as avaliações, os relatórios, eles precisam ser baseados em protocolos. Então, não pode ser assim, não, gente, mas eu faço até live, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita experiência, então, só de olhar para a criança, eu sei, é 2 horas por dia. Não pode ser assim, não pode ser minha opinião pessoal. Nossa, me consolidei muito com esse caso, estou com muita dó dessa família, eu não tenho com quem deixar na hora de trabalhar, porque eu também não tenho nada a ver uma coisa com a outra, né? As terapias, elas são tratamentos, elas não são assistencialistas. Então, assim, a gente precisa ter os argumentos e o embasamento científico do porquê de determinadas conclusões, né? Porque aí eu costumo falar que o advogado mais precisa ler no relatório é a conclusão, né? Então, com base em tudo que a gente falou, a gente conclui que ele vai precisar de tal tratamento, com tal carga horária. Porém, gente, nós não somos muitas vezes orientados a como conduzir e organizar um relatório na faculdade. Eu, particularmente, os meus relatórios, o relatório que eu aprendi a fazer na pedagogia, por exemplo, era um relatório assim, fulano é uma criança muito alegre, ele come toda a frutinha no lanche e gosta de brincar com os amigos, ou não brinca com os amigos, ponto. Então, assim, são até informações que qualquer um pode ter da criança sem nenhum protocolo, nenhuma avaliação indo a fundo, né? Você passa um tempo com a criança, você já vê ali que será alegre ou não. Mas o tratamento, ele não vem para se a criança está alegre ou se ela não está alegre, né? Então, a ideia não é essa, igual muitas vezes argumentam, né? Nossa, mas ele vai tanto assim na terapia, mas, nossa, ele é tão tranquilo, né? Então, com base em quê? Então, a terapia é porque ele está agressivo? Não, não é porque ele está agressivo. São outras questões. Então, você usar a questão de que ele é tranquilo e por isso ele não precisa do tratamento, não tem nenhum nexo. Porque o tratamento ele não foi pensado em agressividade, né? Então, precisa compreender isso, até porque, infelizmente, a gente sabe que o sistema, ele é uma demanda muito alta para poucos profissionais, para um espaço físico que não está preparado para atender. E aí o que acontece quem está com mais problemas, com mais dificuldades, que aí a gente não sabe exatamente qual é o critério que o sistema tem, é atendido. Os outros dá para esperar. Então vamos pensar no caso de uma pessoa com deficiência. Se ele não fala nada, se ele bate a cabeça na parede, e se ele se automutila, ele se morde, ele se agride, ele precisa de tratamento. Agora, o seu filho, ele só, entre várias aspas, só tem atraso de fala. Então, não tem necessidade de brigar por esse tratamento, né? Então, a gente tem que entender exatamente qual é o critério do profissional e o porquê dele estar prescrevendo aquele tratamento. Mas a gente sabe que, infelizmente, há muitos profissionais que eles mesmos não sabem exatamente o porquê de estar prescrevendo determinada carga horária, né? Então, às vezes a gente vê muitos casos fazerem o movimento inverso. A mãe chega aqui com um pedido médico, falando que ele precisa, por exemplo, de um psicopedagogo 2 horas por dia, aí o psicopedagogo, então tá, se o médico falou isso. Então, assim, é claro que precisa estar coerente o relatório do psicopedagogo, do especialista, seja qual especialização for exigir, e do médico. Porém, ambos precisam ter critérios. E aí a gente tem esses critérios com base na ciência, nos estudos com embasamento científico. E aí a gente finaliza o relatório com a prescrição do tratamento, que é algo que falha muito. Eu percebo que, às vezes, quando eu vou fazer supervisões com profissionais da área de psicopedagogia, eu percebo que, às vezes, faz um relatório muito rico, aplica protocolos que são adequados, mas falta na conclusão especificar qual a carga horária, que é o motivo da briga, né? Então, por que ele não... A mãe contratou um advogado e está exigindo o tratamento? É porque o sistema está oferecendo 30 minutos e ele precisa de X horas. Então, é muito importante aí os psicopedagogos estarem atentos à prescrição do tratamento. Então, o psicopedagogo, né, o profissional de modo geral, especialista, que não prescreve qual a carga horária do tratamento, é a mesma coisa de um médico que fala que o paciente precisa do remédio, mas não fala qual é a dosagem. Então, ele pode tomar qualquer dosagem, ele pode entender que ele precisa de muito, ele pode entender que ele precisa de pouco.
Então, a gente precisa ser mais minucioso aí, eu penso aqui até para facilitar o trabalho dos advogados, para entenderem exatamente o que está sendo exigido, né? Então, os tratamentos, eles são definidos, como a gente falou, são os profissionais da medicina, então são os médicos, apenas eles que podem validar, de fato, um diagnóstico que tenha peso judicial aí, né? Então, se o advogado for apenas com o pedido do psicopedagogo, mesmo que tenha todo um protocolo aplicado, uma conclusão adequada, se não tiver ele também um parecer do médico, não consegue, né, o tratamento, e é isso, a doutora Andressa vai até saber falar melhor. Mas é muito importante também que as famílias saibam, né, que não, e assim como não faz sentido ir apenas com o pedido do médico, até porque pode trazer um conflito de interesse aí, né? Então, esse médico atende a família há muitos anos, então por isso que ele prescreveu esse tratamento, para eles é favorável, né? Ou a família pagou a mais, pagou uma consulta super cara, por isso que o médico prescreveu. Então, por isso também que precisa do relatório do especialista, porque eles são dois profissionais diferentes falando a mesma coisa, então, prescrevendo o mesmo tratamento, o que aumenta aí o peso, né, e até a divergência com que muitas vezes o plano de saúde ou o município está oferecendo de tratamento. A Gleise Mariano, aqui na escola do meu filho, os ajudantes são estagiários. Então, eu costumo até falar muito que a inclusão, de modo geral, tem que avançar, tem que melhorar muito, mas a gente percebe que em Franca nós temos um movimento que, apesar de estar distante de onde precisa, é um movimento que vem sendo referência aí, se a gente comparar com vários outros municípios. Eu acho que há muitos movimentos de pais que contribuem, de profissionais, inclusive, de áreas mais diferentes, assim, vamos falar, que não estão dentro dessa bolha, né? Como o próprio direito, os próprios advogados, porque antes a briga era muito ali, cada família com o terapeuta só, né? As pautas eram discutidas só entre família e terapia. Então, agora a gente tem outros profissionais de outras áreas que estão entendendo a necessidade e a importância de intervir. E isso contribui muito. Então, falando aqui do município de Franca, agora a gente conseguiu que apenas profissionais formados façam apoio pedagógico nas escolas, mas ainda não são especializados. Falou que a gente tem que comemorar as vitórias, né? Porque senão a gente se desmotiva e parece que nada está resolvendo. Então, para quem tinha estagiários, agora tem profissionais formados, já começamos a avançar. Mas precisa aí ainda de uma briga para que sejam profissionais especializados. E isso eu falo pensando, por exemplo, na minha formação. Eu formei em pedagogia sem saber o que era autismo, sem saber, assim, ouvi falar sobre autismo na pedagogia? Com certeza. Mas eu literalmente ouvi falar. Então, eu não aprendi exatamente o que é esse transtorno, quais são os tratamentos. Quando eu me deparasse com um aluno, né, no caso, quando eu dava aula, ou mesmo com um paciente na clínica, o que eu tinha que fazer, por onde eu iria começar, o que eu tinha que orientar os pais, porque é papel do terapeuta orientar. Então, infelizmente, a gente finaliza aí a graduação muitas vezes, na grande parte delas, sem realmente estar apto para atender os alunos e os pacientes. Então, por isso, a briga de uma especialização. A Juliana disse que eu já respondi ali, então só para garantir que todo mundo viu a dúvida dela, ela perguntou se essa prescrição pode ser feita pelo psicopedagogo ou se é necessário que o neurologista estabeleça a carga horária necessária. Então, é o mesmo de todas as outras prescrições e encaminhamentos. Precisa que ambos façam, tanto o psicopedagogo como o médico. E aí a influência, então, do advogado, né? Onde os advogados entram nessa briga. É o que a gente comentou sobre o capacitismo, né? Então, em qualquer área, se você atua em algo que você não acredita, que não faz sentido para você, você vai ter muito menos munição, muito menos engajamento até para fazer valer, né? Vamos falar assim. A gente sabe, a gente costuma comentar até aqui, né? Que
até hoje, todos os pacientes nossos aqui do Instituto, que a doutora Andressa entrou, ganharam tratamento, né? Mas, assim, não é só porque foi coincidência, né? Vamos falar assim. Então, tem uma série de fatores que influenciam. Fatores relacionados a conhecimento, com certeza. Aí atrás do conhecimento, tanto no direito, como entender esses tratamentos e entender pelo que está brigando. Né? Então, acho que talvez a doutora Bressa já seja até um pouco terapeuta. Mas, principalmente, né, ver isso como uma causa. Então, até porque, é claro que falando até na minha própria área, não sou psicóloga, né? Então não vou fazer terapia com os pais, porém eu preciso aprender a acolhê-los, né? Então, e eu vejo que isso, o profissional do direito, ele também tem que estar preparado para saber acolher, porque eu não imagino como os pais chegam para vocês, mas aqui é assim, não, esse negócio de ação judicial é perca de tempo, demora muito, e nada no Brasil tem justiça, então não compensa. Então os pais chegam assim, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, até porque eles são moldados, vamos falar assim, até tanto por um sistema como por uma sociedade capacitista, a entender que não tem mesmo o que fazer. Então, seu filho nasceu assim, é isso, pronto. Se o município fizer a caridade de te dar fono uma vez por semana, tá muito legal também. Então, a ideia é acolher esses pais para ajudar eles a pensarem fora dessa casinha, né? Fora dessa caixinha de impossibilidades. E entender que, eu costumo até falar, né? Que antes demorar e vir do que não vir. Porque você nem entrou, você nem tentou. Né? E assim, é justamente por muitos pais não acreditarem que o sistema está como ele está, né? Porque a lei foi criada, ok. Mas se ninguém brigar por ela, ela vai só ficar lá sendo criada, ela vai ficar só no papel. E isso para o sistema é muito conveniente, né? Então, como se diz, o nosso papel a gente está fazendo, que a lei está aqui. Ela não pediu, vamos falar assim, né? Então, se ela não pediu, não tem como adivinhar que ela queria. Né? Então, por isso que a gente precisa dos advogados, precisa de profissionais aí que tenham empatia e saibam acolher a família aí para orientá-los da melhor maneira. E acalmá-los até, né? Porque a gente sabe que muitas famílias também chegam assim, muito ansiosas, muito desesperadas, então precisa ter essa parte aí humana também, né? Que é o que faz ter uma grande diferença em todo o processo, porque quando a família confia no profissional, é outra coisa, né? Então, mesmo que esteja demorando, ela confia que esse profissional está fazendo o que ele pode fazer, né? Porque assim como nós, terapeutas, qualquer área, a gente não faz as coisas assim, infelizmente, né? Então, quando a gente tem um determinado objetivo, por exemplo, e a gente vai desempenhar com o paciente, isso é um processo. É claro que isso não pode servir de muleta para o paciente não estar desenvolvendo, e a gente fala, não, mas é assim mesmo, mas é porque cada um tem seu tempo, então a gente precisa rever as estratégias. Mas é um processo, né? Então, na advocacia, né, no direito não é diferente. Então, tudo é um processo, até porque nem tudo depende de nós. Mas, na verdade, grande parte das coisas não dependem de nós. Mas se a gente traz os pais, a família para junto, a gente consegue confiança e a gente consegue trabalhar aí de uma maneira mais adequada. É indispensável também que o advogado compreenda e se atualize das nomenclaturas adequadas. Eu falo que a gente fala assim, porque ele é especial. Isso já carrega tanta coisa, não é só, mas não tem muita diferença, se for ver, é tudo palavra, especial, pessoa com deficiência. Tem uma grande diferença, porque não tem nenhuma lei que respalda pessoas especiais, mas tem várias leis que respaldam pessoas com deficiência. Então, essa é a nomenclatura adequada, e não é à toa que tem essa nomenclatura. É porque, quando a gente coloca especial, eu costumo até falar que eu vejo muitas pessoas se referindo a especial para pessoas com deficiência intelectual. Normalmente, quando é uma pessoa com deficiência física, que trabalha, tem uma vida ativa, normalmente eu não vejo tantas pessoas se referirem a especial. Porque o especial, ele vem carregado de incapacidade. Então, assim, ele não aprende. Não, mas ele é especial. Então, para não ficar pejorativo falar que ele não aprende, vamos falar que ele é especial. E aí a gente já deixa subentendido, então, que é isso, ele vai ser assim e não tem o que fazer.
Então, não, ele é especial por uma série de outras qualidades que ele tem, assim como nós também somos, mas ele é uma pessoa com deficiência, que tem inúmeros direitos e que, inclusive, a gente precisa entender qual é essa deficiência para entender o que a gente está brigando, né? Porque tem leis que são específicas, por exemplo, para o autismo. Então, e aí a gente tem até essa briga aí da ANS, né? Que aí entra se dá para exigir ou não dá para exigir a psicopedagogia, mas a gente entende que o psicopedagogo, ele atua na clínica, então ele é um problema da saúde. Então, ele é uma área que deveria ter lá no postinho, deveria ter lá na UBS. Então, e assim como ele também precisa estar presente nas escolas, ele também precisa fazer supervisão, então ele está presente nas duas áreas, e por isso ele é cabível de processo, tanto no município como no plano de saúde. Compreender os tratamentos para que, então, entenda o motivo pela causa a qual está lutando, né? Então, eu acho que isso é o que faz valer e o que faz sentido, né? Até porque como tudo que a gente vai debater, tudo que a gente vai discutir, se a gente não está embasado no que a gente está falando, a gente acaba dando com a língua nos dentes, a gente acaba se colocando em situações que ficam muito difíceis, né? Então, a importância do advogado saber aí sobre essas questões terapêuticas, né? Então, o porquê que eu estou brigando por um psicopedagogo se ele já tem um psicólogo, e então eu entendo que não é porque a psicopedagogia ela não é uma psicologia junto com uma pedagogia, ela é uma ciência à parte que trabalha outras habilidades, outras questões, e por isso precisa ser judicializada, e é a que a gente menos encontra. Né? A gente, por mais que seja precário, nós encontramos fono na UBS, por mais que seja precário, nós encontramos psicólogo na UBS, mas psicopedagogo não é algo imaginável. Então, é o que faz também trazer mais margem para achar que está brigando por coisas assim, mas você quer brigar até por isso? Vamos falar. Então, porque parece que é uma profissão de luxo, assim, só quem tem mais poder aquisitivo vai em psicopedagogo, né? Porque é uma profissão recente, é uma profissão que nem todas as pessoas conhecem, mas é uma profissão que tem muito embasamento, tem muitas ciências, já muitos estudos científicos, que é o que traz com que cada vez mais os médicos estejam exigindo aí a psicopedagogia. Mas a gente sabe também que tudo é uma briga, né? O plano de saúde, principalmente, vai tentar caminhos aí para facilitar, porque são uma empresa, né? Oi, Jéssica, tudo bem? Boa noite. Aqui em Cristais não consegui o tratamento completo. Psicopedagoga era para ser 10 horas semanais e me ofereceram 30 minutos por semana. E eles vão tentar mesmo, né? O mais barato, o mais fácil para eles. Muitas vezes não tem no município, na verdade, na grande parte das vezes não tem no município profissionais especializados, né? Então, por isso que precisa terceirizar. E aí eu falo que às vezes eles vão tentando, né? Então, se aceitar os 30 minutos, então pronto, melhor para eles, é menos custo, porque o município, o plano de saúde, o sistema de modo geral, ele não está preocupado se o paciente vai desenvolver, se não vai, ele não está preocupado se essa família está sem qualidade de vida, se ela não consegue ir no mercado, se ela não consegue ir numa festa de aniversário, fazer coisas simples no dia a dia, não está preocupado, né? Então, ele está preocupado em cortar custos e tentar caminhos mais fáceis aí. Até esses tempos para trás, acompanhei uma mãe na Defensoria Pública e de um pedido que foi negado, e o argumento é porque tem uma instituição aqui em Franca que é bancada, né, mantida pelo município e pronto, então era só ela ir para lá, que é o maior argumento, né? Então, negou porque não precisa, já tem lá, é só você ir lá. E é um tratamento totalmente contrário ao que está no pedido médico, tanto em carga horária como especialização. Então, precisa continuar brigando aí. A Gleise, estou há 3 anos com o processo judicial para conseguir um benefício de INSS, mas até agora não tive retorno. Fico doida porque não consigo pagar tratamento para o meu filho e o governo não tem. Eu vou deixar até a doutora Andressa falar sobre, mas é super importante as famílias entenderem que o benefício do BPC e o tratamento são coisas totalmente diferentes, né? E é importante entender porque senão fica mais sofrido do que já é, né? Mesmo que às vezes consiga o benefício,
ainda assim não resolve muita coisa quando a gente pensa em tratamento, né? Gente, é isso de modo geral. Vou abrir agora para perguntas. Espero que eu tenha conseguido, eu tentei ser objetiva, mas eu espero também que eu não tenha deixado passar aí, né, informações que são importantes. Se quiserem que retome, não sei se ficou claro aí, então se é saúde, se é educação, mas são ambos. O que vai mandar é a prescrição do médico, é a prescrição do psicopedagogo para cada caso. Então, tem casos que é apenas na escola, né? Então, o plano de saúde realmente não tem responsabilidade, não tem que arcar com esse custo. Mas na maior parte das vezes são atendimentos clínicos, justamente para fazer um tratamento que não é atendido pela escola, porque senão ele ia só na escola e estava tudo certo. Então, eu que argumento por que ele precisa vir para a clínica e por que se torna uma questão de saúde. Ana, você foi assim, mais clara seria impossível. Eu até assim, já usufruí de muitas informações que eu achei super bacana. Eu tenho certeza que quem não pôde assistir ao vivo com a gente vai assistir gravado depois, e também os alunos vão aproveitar muito sua aula. Eu acho que você falou que foi objetivo, direta, mas ao mesmo tempo você falou de forma muito bem clara do que se refere à questão do direito mesmo. Né? Você deu as dicas em relação, por exemplo, ao laudo médico, da importância dessa questão da carga horária. Eu sempre falo isso, né, para os pais. Olha, quem vai direcionar qual é o melhor tratamento para o seu filho são os terapeutas. Depois, o relatório médico, né, é um documento que, na verdade, o juiz exige para se embasar naquele pedido pelo que o médico estabelece diante do diagnóstico e da quantidade de terapias, quais as terapias, enfim. Mas quem vai determinar aquilo que é melhor para o seu filho são os terapeutas. E os relatórios dos terapeutas são muito importantes, principalmente para a gente colocar lá no processo, a gente embasar, inclusive dessa questão do embasamento científico, porque lá vai ter todas essas informações que nós precisamos, né? A questão também da importância de se comprovar, por exemplo, igual a Ana já disse, a especialização, porque, como ela bem pontuou, se o relatório médico tiver simplesmente lá psicopedagogia ou então psicoterapia, fone, TO, é isso que ela falou, qualquer um vai poder aplicar e a quantidade de carga horária não importa. Então, por exemplo, até o exemplo da Jéssica, né? Ela tem ali um laudo, 10 horas semanais, e ainda assim está oferecendo somente 30 minutos. Imagina se no laudo ainda não falasse nada, esses 30 minutos já seria suficiente, ela não teria nem como brigar por isso. Agora não, ela tem um relatório, ela tem um laudo médico que fala da necessidade das 10 horas, então ela tem como solicitar isso perante, por exemplo, a justiça? Tem, ela tem ali um relatório que estabelece, mas outros detalhes que vocês têm que verificar no relatório, essa questão da especialidade, essa questão também desse embasamento científico, de qual profissional, qual é o viés que vai dar ali para aquele tipo de tratamento. Então, conforme a Ana expôs para nós, a psicopedagogia, ela entra tanto na questão da saúde quanto na educação. E aí o médico que vai direcionar isso no relatório depois, juntamente com a ajuda das terapeutas, das especialistas, que no caso a Ana, por exemplo, em psicopedagogia, que ela vai fornecer para o seu paciente, que no caso nosso cliente, o quê? Um relatório que vai determinar direitinho aquilo que precisa, por exemplo, constar no relatório médico. Você, como profissional que vai atender aquele seu cliente, vai orientar da importância de se ter um bom relatório fundamentado para que se consiga esse tratamento na justiça. Então, qual é o viés, né? A criança precisa do quê? Ela precisa de um apoio maior lá na escola para o aprendizado, para o dia a dia ali daquelas questões pedagógicas, ou ela precisa disso também para aplicar nessa questão clínica? Eu até, Ana, vou compartilhar aqui um material, porque eu achei bacana que você disse essa questão da possibilidade de ter no relatório, que nós já conseguimos, inclusive, né? Eu tenho clientes que são pacientes da Ana, até por isso que eu não poderia escolher uma psicopedagoga melhor para falar sobre esse assunto, porque eu admiro demais o trabalho dela, e nós temos uma situação que os planos trazem para nós a respeito de aceitar ou não esse relatório quando ele fala de psicopedagogia. Mas quando bem fundamentado, demonstrando a necessidade daquela criança, daquele paciente da Ana, daquele meu cliente, enfim, vai ser possível conseguir o tratamento. Mesmo que, olha só isso, eu até coloquei o link aqui, depois vai ter no material para vocês, mas quando a gente fala se é autorizado ou não pela INS, se está no rol ou não da INS,
O que eu achei interessante, até em conjunto aqui que a Ana falou, que na ANS está no rol, tá? Mas na parte de psicologia. Então, às vezes, a gente pode ter ali um impasse do plano, por exemplo, quando essa questão da pedagogia e da especialização, que a Ana colocou bem para nós que, né, é uma especialização, mas ao mesmo tempo é uma ciência individualizada, é uma ciência que você não pode falar que o psicopedagogo, né, é um psicólogo ou um pedagogo, não, ele é psicopedagogo, tanto é que nós temos aí toda essa luta para a regulamentação dessa profissão. Mas se no laudo fala, nós temos inclusive um caso específico, se no laudo fala que precisa de psicopedagogia, por exemplo, com especialização em aba, que no caso a Ana tem, pronto, é isso que a criança precisa. Não vai entrar nessa discussão. Ah, mas essa questão do rol taxativo, exemplificativo, eu já falei isso para vocês no curso, não se prendam a isso. É uma questão que a mídia traz muito para a gente, diante de algumas decisões do STJ e tudo, mas nós temos, inclusive, lei que ampara nesse sentido de que, se tiver bem fundamentado, se tiver evidências científicas, estiver demonstrado ali no relatório médico a necessidade daquela criança, aquela terapia, é possível conseguir, sim, o tratamento, independentemente dessa situação. Se está ou não, por exemplo, não está no rol. Não importa, né? Tem muitos casos, por exemplo, de sucesso em ações judiciais de terapia aquática. Temos terapia aquática no rol? Nós não temos. Então, assim, não se prenda a essa questão do rol. O que eu trouxe aqui essa questão da psicoterapia para vocês entenderem que muitas vezes o plano não vai questionar quando a gente entrar nessa questão de psicologia, mas não necessariamente vai ser isso, tá? Então, não se prendam a isso. Se eles vierem com algum tipo de argumento relacionado a isso da ANS, vocês têm como contra-argumentar, tá certo? A Ana também falou para gente sobre essa questão da nomenclatura, que é muito importante a gente saber. Ela mesma falou, né? Essa questão da pessoa especial, criança especial, ou então até mesmo eu me policio muitas das vezes para falar de forma correta, do seguinte sentido: não é pessoa autista, não é pessoa deficiente, né? Porque não é um adjetivo. Nós estamos falando de pessoas com deficiência, pessoas com autismo. É claro que, normalmente, no direito, a gente deixa na nomenclatura direito dos autistas, mas o certo é direito das pessoas com autismo. Por exemplo, quando a gente lida com essa situação, no curso eu trato muito disso, apesar que às vezes, assim, no nosso Instagram, para reduzir ali, a gente fala dessa forma, mas a gente precisa, inclusive, saber a nomenclatura correta, saber acolher a família, conforme a Ana bem pontuou, né? Porque muitas chegam desmotivadas. Inclusive, vou fazer um puxão de orelha ao vivo aqui na Gleice, que falou: eu tô desanimada, acho que não vai virar nada no meu processo. Não é bem assim. Como a Ana mesmo pontuou, essa questão do BPC nada tem a ver com o tratamento. Então, peraí, muitas famílias esperam receber um BPC para pagar o tratamento, mas às vezes esse valor não vai ser suficiente para pagar o tratamento. Seu filho precisa de um tratamento bom, especializado e completo. E o BPC é um valor de um salário mínimo, como a Ana pontuou. Para fazer um tratamento de qualidade, um tratamento bom, um tratamento com especialistas, é um tratamento que realmente tem o seu valor. Eu não vou falar em preço, estou falando valor, é um valor alto. Essa pessoa se especializou, fez, inclusive, especializações, por exemplo, no exterior, para poder trazer a melhor terapia para o seu filho. E da mesma forma, por exemplo, o custo, como ela disse, a questão da advocacia, do advogado que se especializou para isso. Então, nós trabalhamos com isso, nós damos um retorno grandioso, vamos assim dizer, para, no caso, os meus clientes, para os pacientes dela, no caso, que isso tem um valor agregado muito grande, né? E não espere, então, portanto, receber um BPC para pagar o tratamento. São ações distintas. Uma coisa é você ter direito ao BPC, benefício de prestação continuada da LOAS, outra coisa é você ter direito aos tratamentos que você pode também ingressar contra o Estado e o município para requerer esses tratamentos. Seja 10, 20, 30, 40 horas, dependendo do que o seu filho, do que sua filha precisa, né? Eu acho interessante, Ana, que no curso nós temos muitos pais que são advogados também e fazem o curso justamente para entender também dessa parte toda, desde a parte da voltada da ciência, das terapias para os filhos, mas também para ajudar ali na concessão, né, desses tratamentos. E por isso que eu também queria te agradecer, porque cabe a nós, né,
continuar lutando para garantir esses tratamentos, para que você possa, né, fornecer e, enfim, aplicar esses tratamentos nas crianças, nas pessoas em geral, porque a gente fala muito em criança, porque o diagnóstico é muito cedinho, então a gente, né, entra com as ações mais ali para as crianças, mas essas crianças, eu estava conversando com uma colega esses dias, essas crianças vão crescer, elas vão virar adolescentes, as terapias vão ali ter que sofrer as adequações, por isso também é importante no laudo médico a gente ter ali que podem ser necessárias adequações, até porque para não precisar ficar entrando cada vez com um processo, se torna um processo único, é muito importante você ter esse conhecimento e conversar, inclusive, com os terapeutas e também com os médicos para constar isso no relatório, da necessidade ali de, com o tempo, né, vão ter que ser feitas as devidas adequações. Então, essas crianças vão se tornar adolescentes, depois vão se tornar adultos, e muitas das vezes vão precisar adequar essas terapias, e sim, fazer terapias ali. A gente espera que não, mas a gente sabe que o autismo não tem cura, né? Você depois até me comenta. O tratamento ele é por tempo determinado, né? Então, mais uma vez, o porquê de judicializar. Então, não sabe até quando vai precisar ter o custo do tratamento, né? Então, até quando a família vai precisar ficar se sacrificando, né? E para nós terapeutas também é um sacrifício, gente, porque aí a gente, ele precisa de 2 horas por dia, mas ele faz uma por dia, então ele já não faz o que ele precisa. E aí a gente precisa acudir à escola, passar uma orientação, só que a gente não tem carga horária para isso, porque faz parte do tratamento dele, já que ele frequenta a escola, a gente precisa entender como ele está e alinhar com a terapia, com a clínica. A gente precisa fazer uma reunião com os pais, para que os pais deem continuidade em casa, mas a gente também não tem carga horária para isso. Então, é muito importante essa questão judicial para que ele tenha o tratamento que ele precisa e nós tenhamos recursos para isso, né? Porque até com base na ciência, né, nos estudos, mesmo que eu tenha uma ótima especialização, mesmo que fale, não, eu estudei muito, eu estou muito apta, se eu for trabalhar com o paciente 1 vez por semana, 2 vezes por semana, eu não vou conseguir desenvolver, porque o cérebro precisa de uma série de repetições, precisa de acesso aos estímulos em diferentes momentos para ele conseguir ter uma aquisição, né? Por que o curso, por exemplo, da faculdade, o curso de Direito, ele é todos os dias, durante 5 anos? Porque são muitos conteúdos, e aí se for para fazer Direito 2 vezes por semana, além de levar muito mais tempo, pode ser que nem aprenda, porque aí chega na próxima aula, de vez aprender um conteúdo novo, tem que rever o que já esqueceu da outra, e tem que... Então, e isso nós nem estamos pensando em pessoas com deficiência, nós estamos pensando em pessoas com desenvolvimento neurotípico. E aí, quando a gente pensa em uma pessoa que tem um cérebro que processa de uma maneira diferente, aumenta ainda mais a necessidade de ter uma frequência maior, né? E é claro também que as instituições, as clínicas precisam ter tanto recursos físicos como uma série de fatores para conseguir oferecer um tratamento de 2, de 3 horas por dia. Então, também não faz sentido um tratamento de 2 horas por dia para a criança ficar sentada na mesinha dentro da sala. Isso não é saudável para nenhuma criança. Então, a gente sabe que muitas vezes a terapia ela acontece no shopping, ela acontece no mercado, ela acontece, a gente fala assim, aonde está pegando fogo, né? A gente vai lá para pagar. Só que para isso a gente precisa aí de realmente que essas famílias tenham acesso a um tratamento adequado. Exatamente, né? E a gente tem a particularidade de cada processo, a gente sabe que, lutar contra o Estado e município, eu falo que até 2018, 2019, até 2020 era uma coisa, hoje é outra. Lutar contra planos também, no início, né? Eu fiquei sabendo, Ana, inclusive, que eu encontrei com uma médica credenciada de um plano específico aqui, de Franca, que eu fui a percussora de uma das ações de autismo, né? Umas ações de direito de uma pessoa com autismo, que inclusive é minha sobrinha, que conseguiu tratamento fora da rede, totalmente fora da rede, custeado por esse plano, e hoje não é mais possível. Então, às vezes, as famílias chegam para mim e falam assim, eu fiquei sabendo que no processo de fulano, Beltrano, você conseguiu tal situação, né? A gente tem que entender também
que a importância que a gente tem como profissional de direito, se especializar, de saber a prática também, né, de cada cidade. Por exemplo, eu atuo em Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, Franca, cada processo é um processo, né? Então, o profissional de direito tem que entender também essa questão prática, essa questão voltada à ciência, pelo menos para ter o argumento. Não necessariamente todos os processos vão correr redondinho, tudo certinho, mas a gente, pelo menos, tem que fazer a nossa parte, demonstrar esse tipo de conhecimento para o juiz, que não vai ter esse conhecimento voltado aí para essa questão científica, como a Ana trouxe para nós. Então, se você vai ingressar com um processo visando ali essa questão da educação, é uma argumentação que você tem que utilizar. Se for voltada para a saúde, o viés é todo voltado à saúde, e o relatório médico também vai ter que estar bem especificado sobre isso. Bom, Ana, mas eu gostaria muito de te agradecer, então, tá? Eu vou deixar aqui sempre as portas abertas e, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer esse tempo que você disponibilizou para nós, para nos ajudar, com certeza, a abrir nossa mente, fazer com que a gente entenda, né, essa situação que muitas das vezes o plano ou o estado, o município vai trazer de discussão para nós. Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado. Sabe que a minha admiração por você é imensa, pelo seu trabalho, para essa clínica que eu sei que de profissão você já tem bastante tempo, mas a clínica, né, acho que comemorou, foram 2 anos. 1 ano. 1 ano, já achei que já é um bebezinho. 1 ano. Mas você já tem, né, experiência e com certeza já tem muito sucesso e vai ter cada vez mais. Então, muito obrigada mesmo. Os alunos aí, depois que assistirem gravado, depois procurem lá no meu Instagram, como que tá lá, Ana? Deixa eu ver. Instituto Lalá. Até o Instituto, ele é uma homenagem à minha primeira paciente, que chamava Larissa. Daí eu costumo falar que tudo aqui tem que ter um pouquinho de Lalá. Tem que ter inclusão, tem que ter luta, tem que ter briga, tem que ter alegria, né? Tem que ter tudo aí que a gente preza em todos os tratamentos. Muito, muito obrigada. Me chame sempre. Eu adoro falar. Sou suspeita, né? Porque é minha área, mas fico à disposição mesmo no que eu puder contribuir, no que eu puder aprender. A gente, enquanto terapeuta, também precisa entender mais sobre essas questões de direitos, até para orientar certo, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem famílias que brigam e terapeutas que acabam incentivando algumas brigas sem fundamento, né? Então, que não tem nenhum embasamento, não tem nenhum fundamento brigar por isso, né? Então, a gente precisa trabalhar junto. Muito obrigada a todo mundo aí que teve paciência de me ouvir até agora, até aqui. Fico à disposição para dúvidas que possam surgir aí mais para frente. E vamos juntos nessa. Isso. E, pessoal, a aula vai ficar gravada, acredito que alguns dias ainda. Depois ela vai para a plataforma, para os alunos também terem acesso e conseguirem assistir com mais calma, juntamente com o material que vai ser disponibilizado lá. São os slides da Ana. Também gostaria de agradecer por isso. Eu coloquei também alguns artigos que vale a pena, né, para o pessoal do direito aí ter ali embasamentos científicos e tudo mais, a questão da psicopedagogia, então já separei para vocês também. E é isso. Qualquer dúvida também vocês podem deixar aqui nos comentários no YouTube, no meu canal, né, no caso, ou então também na plataforma. Ana, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco ao vivo. E é isso. Até a próxima, pessoal. Até mais. Obrigada.